Paz em Cristo. As razões que me levaram a fazer esse vídeo foram muitas, né? E várias vezes, tendo vindo esta ideia à minha mente, né, eu decidi que finalmente era bom fazê-lo, né? Bem, sem muitas delongas, o que ocorre é que ando recentemente, né, ao longo deste ano, tendo mudanças a respeito dos meus pensamentos sobre Kant, que são mudanças muito radicais e muito drásticas a respeito de como eu ouvia, por exemplo, há um ano atrás ou há 2 anos atrás. Quem acompanha o canal conhece que eu fiz um vídeo chamado A Objetividade da Moral, onde eu busco provar que a moral possui uma objetividade, que existe uma moral correta. E eu ainda sigo firme com esta mesma ideia. Eu ainda acredito que existe uma moral verdadeira, que é possível demonstrar, né, a superioridade da moral cristã em frente às outras. É possível combater e refutar o relativismo moral. Destes pontos eu sigo convicto, inclusive mais convicto hoje do que já o era antes, né? Porém, com argumentações diferentes. Se eu fosse fazê-lo hoje em dia, eu partiria para outros métodos, né? Mas conservando a estrutura principal. Mas há algo lá do qual me arrependo muito, né? Que são equívocos a respeito de quando vou citar Kant, que são culpa de um vício muito comum que vem ocorrendo nos meios filosóficos, dos quais eu acabei me vitimando por falta de cuidado e os quais eu exporei aqui. Então isto, na verdade, será uma história dos meus erros em Kant. Eu irei começar desde o princípio, que é desde o meu contato com Kant, até a modulação daquele vídeo, para que se entenda como que era o meu pensamento a respeito do pensador, no momento em que eu fiz aquele vídeo, para que então se dê a transformação de quais foram as mudanças no meu pensamento a respeito dele. É importante ressaltar que isso não dá somente em razão de eu ter citado o vídeo, né? Principalmente em causa disso, porque se algo que eu comento não está perfeito, é necessário corrigir, como eu acho que seria interessante futuramente eu fazer mais vídeos, né, de retratação de erros que eu tenha cometido passadamente. Porque se eu vou passar por mudanças de pensamento, é evidente que dificilmente eu vou manter um pensamento fixo, dificilmente eu vou cristalizar ele hoje. É evidente que seria legal que eu rebatesse aquelas coisas com as quais eu não concordo, né, na medida em que fica registrado as minhas opiniões antigas, então elas não vão sumir daqui. E também eu não posso ter um medo comum, que sem dúvidas esse medo vem, que é o de parecer, né, instável. Nós temos às vezes mudanças a respeito de nossas perspectivas, e nessas mudanças é muito complicado você torná-las públicas, porque dá uma sensação de instabilidade, né? Poxa, o indivíduo uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Né? É raro eu fazer um pronunciamento oficial disso, mas eu achei que fosse importante, né? Não tem pose a se fazer, é de se admitir que essa mudança é real, foi necessária e seguiremos. Bem, o meu primeiro contato com Kant, né? Eu não lembro se foi entre os meus 15 ou 16, né? Eu era novo, talvez 14, mas eu peguei um livro de Kant, A Crítica da Razão Prática, nem a pura, tá? Nem a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática. Comecei a ler, não entendi absolutamente nada, obviamente, né? E eu pegava aquele livro, lia. Eu não sei o que me ocorreu na época, mas na época eu havia pesquisado a ordem da leitura dos livros de Kant, né? E por alguma razão que eu não entendo, eu entendi que na ordem escrita dizia para começar pela Crítica da Razão Prática. E eu, né, que com certeza devo ter me enganado, eu tenho quase certeza que não estava escrito isso, e sim para começar pela da Razão Pura ou outros livros, comecei pela Crítica da Razão Prática e não avançava. Eu nunca conseguia ler aquele livro sempre que eu pegava. Deixando isso de lado, eu fui estudar outros temas, avancei por outras coisas, passaram vários anos, né? Estudei política, estudei economia. Quando retomava a ética, passava por Kant, mas ainda assim não conseguia ler Kant no material bruto, né? Estudei os clássicos, estudei algo de filosofia medieval, né? Fui ler São Tomás, depois peguei a obra de Platão, li quase inteira, mas não completa, li Aristóteles, né? Na época eu ainda não havia feito essa minha maratona em Platão, mas enfim.
E pensei em retomar Kant, né? Pensei em retomar Kant desta vez da forma correta, né? Dessa vez sem aquela esquizofrenia de começar pela crítica da razão pura. Já era mais velho, já tinha alguma maturidade filosófica. Naquela época eu cometi aquele erro juvenil clássico de você pegar um livro de filosofia sem ter uma base correta filosófica, né? É um erro comum, todo mundo comete isso. Chegar e falar, vou começar por Kant porque o nome é famoso, né? Então eu comecei a minha leitura da crítica da razão pura. Fiquei muito feliz porque dessa vez a leitura fluía, dessa vez ela avançava, só que eu pensava o seguinte, vou pegar isso, vou ler inteiro com calma, né, sem pressa, vou me dedicar todos esses próximos dias a isso. Eu não lembro se eu demorei 1 mês ou 2, né, mas eu li a Crítica da Razão Pura, eu fui anotando, fui grifando tudo, só que mesmo que eu a entendesse, eu ainda achava densa, né, e eu queria alguma referência exterior, né, então, como referência exterior, eu pensei, poxa, preciso ver algumas aulas, preciso ver algum comentário, né, a respeito disso. E eu encontrava 2 categorias, tá bom? Ou eu encontrava comentários do Olavo a respeito de Kant, ou eu encontrava comentários, por exemplo, você tem o Clóvis de Barros Filho, né? E você tem outros indivíduos por aí que você vê defendendo Kant. E quais são as posições que você vê esses dois defendendo? De um lado, você tem uma visão, né, das pessoas que se dizem kantianas, onde eles são totalmente críticos da metafísica, são totalmente críticos da ideia de se provar Deus, né, odeiam o Olavo e tal. E do outro lado você vê o Olavo, né, que odeia Kant com todas as suas forças, trata Kant, né, pela interpretação de que Kant não conhece de forma alguma o numeno, de que o conhecimento em Kant cairia em um psicologismo absoluto, né, sem um tipo de margem para um conhecimento científico real, e por aí vai. Destes dois, eu precisava pensar, né, qual que teria a interpretação mais correta. E eu não poderia me dar ao luxo de ter a minha interpretação própria da coisa, né? Então o que ocorreu foi o seguinte, eu peguei a Crítica da Razão Pura, terminando a Crítica da Razão Pura, eu voltei ao Crítica da Razão Prática, dessa vez eu consegui entender, dessa vez eu fiquei feliz, né? Dessa vez fez sentido, e li a Metafísica dos Costumes, né? Não lembro se foi a Metafísica dos Costumes ou a outra, né? Que tem 2 de Metafísica dos Costumes. Uma, se não me engano, é um prolegômeno, não lembro. Mas eu li essas 3 críticas, né? Fiquei muito mais contente com o resultado, porque eu já sentia já um esboço, mas ainda assim, Kant é um autor denso e eu tinha plena ciência de que não tinha pegado tudo. Então, ainda assim, mesmo lendo as 3 obras, se fez necessário ter um comentarista. Assim sendo, né? Quem eu ia escolher? Será que eu ia escolher os outros indivíduos? Ou será que eu ia pelo Olavo? Então pensei, vou analisar a interpretação do Olavo. Conforme eu via aquelas aulas, eu sentia que eu estava entendendo menos do que antes, né? Por quê? Porque algumas coisas que o Olavo dizia não pareciam corresponder às vezes com alguma coisa que eu li, com exceção de certos aspectos. Então, o que acontece? Uma impressão muito comum que a pessoa tem quando ela pega Kant pela primeira vez é de que uma hora ele está falando uma coisa e outra hora ele está contradizendo. Isto se dá, eu diria hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, por dificuldade nossa com a falta de prática de leitura. Né? Porque a última vez que eu peguei Kant para ler, eu não tive essa impressão. Ele me pareceu muito objetivo naquilo que ele quis dizer, né? Mas, prosseguindo. Então, vou te dar um exemplo, tá? Existe uma aula, né, do Olavo, onde ele comenta, por exemplo, que o correto é que o nosso conhecimento, né, capte as coisas de fora e o exterior molde o interior. Então, a crítica que ele faz a Kant, que é a crítica, por exemplo, daquela questão de que Kant teria invertido a ordem, né, que o conhecimento partiria primeiro do homem para depois do exterior, ele critica Kant falando, olha, mas é óbvio e evidente que você concebe a realidade por meio dos efeitos exteriores para depois moldar os interiores, né? Então ele dá um exemplo onde você está, por exemplo, tonto, você está embaixo d'água, e para você se reorientar, você toca nas coisas exteriores para conseguir se reorientar. Então essa era a crítica que ele fazia principal a Kant, né? Ele falava que essa inversão que Kant faz, quando ele parte da análise do homem primeiro, antes da análise do exterior para o interior, seria uma análise fajuto, né? E eu vou mais tarde tocar nessa análise, tá?
Relembrem desse ponto. Essa era uma das críticas que ele fazia a Kant. Outra coisa, né, é que ele, comparando com certos autores, tratava todo conhecimento que você vê em Kant como um conhecimento meramente como se fosse um dado, como se fosse uma mera informação, e não como se ele fosse verdadeiramente um conceito aceitável, né? Então, a impressão que se dava de Kant era como se Kant fosse Berkeley, né? Então, a impressão que você tem é de que Kant, na verdade, ele não conhece o numeno, não conhece nada, tudo são fenômenos, e aí a pessoa fica com medo da ideia do fenômeno, né? E eu tive medo da ideia do fenômeno, porque você tem a impressão de que quando você conhece as coisas fenomenicamente, isso significa que você não conhece as coisas e sim o fenômeno. Então ele faz uma distinção aqui, né? Só que ele não faz essa distinção porque ele crê nessa distinção, mas porque ele acredita que na interpretação correta, em Kant, acreditar no conhecimento somente do fenômeno não incute nenhum tipo de conhecimento relacionado à coisa, né? Que seria o conceptualismo. Você não conhece a coisa direto, você conhece a coisa indiretamente. E esse indiretamente aqui, na interpretação que o Olavo dá, implicaria um fenomenismo não direcionado com a coisa, né? Não in re, por assim dizer. Parece que ela não tem fundamento na coisa. Parece que tudo são construções mentais. E a partir destas interpretações da epistemologia, e a partir de outras coisas que eu observei, não me pergunte onde, já nem vou saber remontar isso, eu interpretei a moral kantiana com muitos defeitos. É evidente que o próprio Kant, quando ele pega a metafísica dos costumes, né, ele a trata como a ideia de criar uma metafísica universal. Mas eu não sei por que raios eu, quando o li, por influência destas outras interpretações, mesmo que ele estivesse sendo sempre a todo custo tentando criar uma moral universal, interpretei aquilo, né, como um relativismo, como uma moral relativista. Explico. Na crítica da razão prática, nós temos um momento em que Kant ele trata a liberdade como um colorário, né, para o modo de agir, um colorário para a prática moral, né, porque uma vez que se visa a felicidade por meio dos atos humanos, como o telos humano, e uma vez que o modo como se vai alcançar a felicidade se dá por meio de uma liberdade, né, ele coloca essa liberdade como uma espécie de colorário moral, né? Então, eu interpretava essa liberdade como se fosse uma liberdade totalmente livre de escolher o que é a felicidade, entendeu? Eu quero viver assim, eu quero viver outro. Entende? Num sentido liberal. E esta minha interpretação, ela está patente lá no livro, tá? Da moral objetiva, onde eu ponho como se Kant tivesse criado uma espécie de moral relativa, onde o objetivo, né, da moralidade é garantir esse colorário da felicidade, e esse colorário da felicidade ele seria de alguma forma relativo. Né? Relativo ao quê? Relativo ao que te faz feliz. Só que, não, eu não vou dar agora a interpretação, deixa eu me segurar. Né? Por enquanto eu vou passar a interpretação equívoca, né, para depois passar as outras mudanças que ocorreram. Então, partindo desta interpretação, por mais que tudo se aponte o oposto, eu acabei cometendo esse equívoco muito, muito grave, muito sério dentro daquele vídeo. Né? E conservei por longo tempo essa interpretação. Né? E as ideias de que Kant, por exemplo, não seria relativista, para mim me soavam como, não, olha, ele não é relativista. Aí eu olhava e falava, evidentemente que é. Né? Eu li o livro e está claro que ele é. Este era a forma como eu via. E eu lembro que naquele vídeo, né, havia um comentário que um indivíduo ele surgia e falava, eu acredito que o legionário não leu as 3 críticas a Kant, né? Eu olhava aquilo e ficava tipo, putz, eu li o negócio, né? Mas, né, sempre vai ter críticas, então pensei, vou salvar esse comentário para ler depois. A conclusão que esse comentário até hoje deve estar lá, tá? Eu não me recordo se eu printei, eu não me recordo se eu salvei, não lembro nem se eu respondi o indivíduo, talvez eu tenha respondido, mas eu nunca li aquele comentário inteiro. Né? Nunca peguei aquele comentário para ler,
nunca li para ver as críticas, né? Eu apenas deixei assim, pensei, talvez tenha algum erro, devo me futuramente estudar mais Kant para ver, né? O que posso ter me expressado mal, o que pode não ter ficado claro, né? Porque eu pensei, se eu li os livros e aparenta que eu não li, então alguma coisa deve estar errada. Então isso me deixou com um certo trauma na época de Kant, porque eu pensei, me esforcei tanto e mesmo assim será que eu não entendi? Será que eu ainda tenho erros? Né? Deixei Kant de lado, né? Não mais analisei nada dele, até que, relativamente recentemente, né? Curiosamente, vendo uma análise do Fujita do Olavo, eu pensei, poxa, eu preciso reanalisar essa questão, eu preciso ver o que está acontecendo de errado. Porque em todo lugar que eu pesquisava, né, saía essa interpretação do Numeno, saía essa mesma visão que o Olavo passava. Em todo lugar que eu pesquisava. Eu pesquisava um artigo, tinha livro que eu usava. Eu usei um livro de referência para falar da questão de Kant, para vocês terem ideia, né? Na questão da moral, inclusive, se não me engano. Eu citei um argentino, se não me engano, o livro se chamava Liberalismo e Apostasia, né? Que eu usei de base para algum livro, ou vídeo sobre a liberdade, ou este vídeo sobre a objetividade da moral, né? Então eu pesquisava, e pesquisando na internet eu não achava nada, né? Eu soube, por meio do Fujita, que eu pedi para ele, nomes de alguns comentadores de Kant, soube que há comentadores, né, que passam outro tipo de interpretação. O Rian Lobato também citou alguns, que eu encontrei um artigo dele, né, e pensei, vou analisar isso, vou ver com calma, né? Óbvio que eu ainda não li, tá? Eu ainda não vi esses comentadores, eu salvei alguns livros, mas antes mesmo de vê-los, que eu ainda vou continuar meus estudos em Kant, eu consegui entender onde estavam esses erros anteriores, né? Então agora, por fim, vamos finalmente aos erros, tá? Eu vou retomar aqui essa questão da análise do Olavo. Eu fiquei bastante tempo encucado e ao mesmo tempo com o seguinte problema, que era o seguinte: poxa, eu vou começar a estudar Kant agora, eu estou no meio dos meus estudos de outros temas, eu vou cortar para estudar Kant que já me deu dor de cabeça, né? Mas enfim, eu estava lendo os prolegômenos, né? Os prolegômenos toda a ciência enfim, os prolegômenos de Kant, a toda ciência quer dizer-se metafísica, acho que era esse o título, o nome do livro, né? E eu encontrei cada coisa naquele livro que eu olhei e falei, não acredito, não é possível, as minhas respostas de quase tudo sobre Kant estavam aqui. Por que eu não li esse livro antes? Por que eu não li esse livro antes de ler as outras críticas? Né? E aí, nisso, eu fui salvando vários outros livros para ler depois, né? Porque eu percebi o seguinte, tinha coisas essenciais que eu não vi, e muitas críticas do Olavo, Kant fala muitas interpretações que o Olavo dava, né? E as quais eu adotei dessa linha, que não só o Olavo captou, como todo mundo da direita, todo mundo do meio católico, né? Eu também acabei adotando, e não faz sentido, Kant simplesmente rejeita essas coisas. Então, por exemplo, a ideia, tá? O exemplo que o Olavo dá, de que você precisa se orientar pelo exterior, o Kant dá esse exemplo nos prolegômenos. O próprio dá esse exemplo, né? Depois eu vou ver se eu pego os trechos, para não parecer que eu tô louco, né? Para ver se eu cito pelo menos no final do vídeo, né? Mas eu encontrei trecho nos prolegômenos onde o próprio Kant defende isso, que o Olavo usa contra Kant. Então, não faz sentido essa interpretação. Kant, ele bate no Berkeley. Kant, que é tratado aqui por essa interpretação como uma espécie de defensor da falta do conhecimento da coisa, na verdade ele está defendendo o conhecimento da coisa, né? Contra os empiristas e contra os idealistas, na medida em que ambos esses lados, né, ocultam uma parte do conhecimento da coisa, né? A ideia de que tudo se dá somente na mente, ele chama de ridícula, com todas as letras, né? Quando Kant afirma que nós não conhecemos o objeto completamente, que nós não temos conhecimento pleno dele, né, ou que o nosso conhecimento do objeto é fenomênico, ele não está falando isso como se ele não tivesse fundamento na coisa, ele está falando isso no mesmo sentido que os escolásticos diziam isso também. São Tomás de Aquino, mesmo que o primeiro conhecimento em Tomás, no tomismo, seja o ente, ele não abarca o ente completo, porque ele abarca o ente na medida em que a mente é capaz de compreendê-lo. Isso para mim ficou muito mais claro de entender Kant quando em Escoto, né,
Eu estava lendo um livro sobre Escoto que se chama The Ultimate Voice of Bang, né? Uma coisa assim. Onde ele comenta sobre a espécie de conceptualismo de Escoto por meio do exemplo do barril de vinho, né? Onde comenta o seguinte: quando o dono da taverna ele quer mostrar que tem vinho dentro, ele coloca o barril fora, né? E por meio de olhar para o barril, você sabe que tem vinho dentro, mesmo que você não esteja vendo um vinho, né? Então, é neste sentido que Kant está tratando aqui, entendeu? Você não está tendo acesso direto à coisa, você está tendo mediado, mas não quer dizer que você não conhece a coisa, né? Mesmo que, por exemplo, Tomás não dê pra gente chamar de conceitualista, né? Ou posso estar me enganando aqui, podem me corrigir, por favor. É o que eu consegui saber até o momento, né? Foi o meu entendimento. Ele não concebe o conhecimento do ente como inteiro da coisa. Aquilo é obviamente um recorte. É obviamente um recorte, né? Até porque não faz sentido, tem uma desproporção. O Escoto ele fala disso muito bem. Existe uma desproporção entre o objeto que você está querendo conhecer e você que o está conhecendo. Não há como você o conhecer inteiramente. Entende? Então, nesse sentido, o conceptualismo ele não parece tão lunático como nos foi vendido, né? Ou melhor dizendo, parece uma opinião sensata, muito plausível, não tirando nenhum demérito do intuicionismo. Então, né, então, a partir disso, a partir de quando eu percebi, lendo os prolegômenos, que muitas críticas feitas simplesmente não faziam sentido, né, que eu percebi que, ok, alguma coisa está muito errada aqui, né? Porque se eu que não sou muito inteligente, eu que sou um leitor genérico, tô percebendo lendo aqui que Kant não é tão obscuro assim, mas sim técnico, né? Então tem algo de muito falso sendo espalhado sobre Kant, né? Por exemplo, eu devorei aquela ideia de que Kant seria demoníaco, Kant seria maligno, tudo mais. E eu percebi que certos comentários do Mário Ferreira dos Santos, que é um grande, por favor, tá? Não estou querendo me colocar acima dele, um grande filósofo, né? Inclusive eu me baseava muito na crítica do Mário Ferreira dos Santos, né? Não na época que eu fiz aquele vídeo, mas posteriormente. Porque o Mário Ferreira dos Santos, que tem um calibre brutal, que tem um calibre muito bom, ele tinha críticas, assim, que quando eu li na época eu pensei, caramba, Kant tá acabado, tá enterrado, não tem como desenterrar isso aqui, né? Você pega a crítica das 3 críticas de Kant, você pega a forma como ele pega aquelas mesmas críticas e coloca na filosofia concreta, aquilo parece brutal. E assim, é brutal. Só que bebe de espantalhos, por culpa não de Kant, mas de kantianos, né? Então percebo isso. Não é difícil tirar uma interpretação errada de Kant. Então, antes que eu diga mais coisas, né, é importante dizer que este vídeo, né, que é sobre a história dos meus erros em Kant, não é uma história que acaba aqui. Essa história vai continuar. Não se preocupem, vou ter mais erros, porque eu vou continuar os meus estudos, né? Então, eu salvei alguns livros de comentadores de Kant, salvei algumas outras obras de Kant para comprar depois, né? Conforme for dando dinheiro, eu vou ir comprando aos poucos, vou ir lendo PDF, porque é mais prático também. Alguns livros, infelizmente, não tem em português, vou ter que ler em outras línguas, né? Odeio ler coisa em inglês, detesto, mas vou fazer isso e vou tentar seguir a minha jornada. Este vídeo foi necessário por questão de que eu notei que haviam esses erros, né? E é importante fazê-los para poder reabilitar o autor, né? Reabilitar o autor. Acredito que vai haver críticas com relação a esse vídeo. Tenho quase certeza que muitos não vão gostar desse posicionamento que eu estou fazendo aqui, mas é fato. Eu percebo que tem sim coisas boas em Kant. A esquematologia é muito boa, a lógica transcendental muito interessante, a estética transcendental muito interessante. O fato, por exemplo, de que você só consegue tirar juízos metafísicos por meio da apreensão sensível era algo que eu repudiava, né? Era algo que eu repudiava. Só que um dia, refletindo mais sobre os fantasmas em São Tomás de Aquino, né, que se refere ao fato de que no tomismo você sempre abstrai as formas inteligíveis por meio de algo sensível,
eu pensei, por que eu vou repudiar em Kant se São Tomás de Aquino está falando a mesma coisa e eu estou aceitando aqui, né? Por quê? Será que tem coerência no meu pensamento? Não tem, óbvio que não tem. Óbvio que não tem. Então, a questão é a seguinte: uma pessoa, quando ela é dotada de muita autoridade, quando ela tem muito peso, ela tem o poder de influenciar até uma pessoa que leu. Então, mesmo que eu pegue e eu leia os textos e veja com todas as letras que está de um jeito, o grau e o peso da influência de um autor, o tamanho de uma pessoa, faz você se intimidar e não querer se opor a ela, né? Faz você não querer de forma alguma se opor a ela, porque a sua interpretação pode estar errada frente àquele indivíduo que é muito maior. Então, o mínimo que a gente pode fazer, já que de fato o indivíduo é maior, é cobrar dele explicações, né? Então, por exemplo, se ele explicou tal coisa, perguntar, porque se de fato tiver algum erro, vai ser exposto por meio dos questionamentos, né? Então, vou ir, se possível, tentando encontrar mais erros meus, né? Alguns que são muito crassos estão privados, está bem, e eu posso depois voltar a expor, né? Então, por exemplo, há certas coisas nas vias que eu devia ter, por exemplo, comentado, exposto, mas não foram expostas, né? Principalmente no primeiro vídeo que tinha no canal sobre as vias, então achei melhor privá-lo porque ele poderia levar a erros. Inclusive nesses últimos 3 há coisas a se acrescentar, essencialíssimas, né, que não foram comentadas, né, como por exemplo a questão da importância da distinção real nas vias, apesar de que eu atualmente não acredito que elas sejam essenciais para o funcionamento das vias. Eu não acredito que a distinção real, que é um dos fundamentos do tomismo, seja essencial, né, mas posso vir a mudar de ideia com relação a isso, né. Enfim, assim sendo, vou ver se eu consigo ler alguns trechos aqui de Kant para tentar demonstrar isso que eu quero dizer. E com respeito, né, à ética kantiana em relação à interpretação anterior, eu apenas percebi que esta liberdade da qual se fala não é liberdade absoluta, é apenas liberdade, né, no próprio sentido do termo. Não teria por que ter esse acréscimo com o qual eu interpretei de que isso seria uma espécie de liberdade de escolher o que seria felicidade. Não, é liberdade de ação no sentido que nós entendemos mesmo, de você praticar as suas coisas enquanto ato livre, né, enquanto ato mesmo de vontade, racional, né, consciente. Olha, por exemplo, eu vou pegar alguns trechos para ler. Peço desculpas se os meus comentários não são dos melhores, tá bom? Estou em avanço na questão, né? Mas vamos lá. Aqui na observação 2, página 57 dos Prolegômenos, Prolegômenos a toda a metafísica futura, ele comenta, observação 2. Vou tentar ler o trecho, é um pouco grande, mas vamos lá. Tudo que nos deve ser dado como objeto tem de nos ser dado na intuição, mas toda nossa intuição tem lugar apenas mediante os sentidos. O entendimento não tem intuição, mas apenas reflete. Visto que, porém, os sentidos, segundo o que agora foi demonstrado, nunca em nada nos fazem conhecer as coisas em si mesmas, mas apenas seus fenômenos, e dado que estes fenômenos são simples representações da sensibilidade, todos os corpos, juntamente com o espaço em que se encontram, devem ser olhados necessariamente como simples representações em nós, não existindo em nenhum lado a não ser o nosso pensamento. Isso ele coloca em aspas. Não é este o idealismo manifesto? O idealismo consiste na afirmação de que não existem outros seres excepto os seres pensantes. As restantes coisas que julgamos perceber na intuição seriam apenas representações nos seres pensantes a que não corresponderia na realidade nenhum objeto exterior, certo? Aí ele diz o seguinte: eu, pelo contrário, afirmo, são-nos dadas coisas como objetos dos nossos sentidos e a nós exteriores. Isso vai completamente na contramão daquela explicação que o Olavo dá, falando, não, mas Kant não entende que são as coisas exteriores que nos moldam, ele age como se fosse o interior. Isso não faz o menor sentido com essa afirmação que Kant está dando aqui. Ele está rebatendo isso, ele está rebatendo a ideia de que nós construímos as coisas, de que as coisas exteriores, né,
não teria uma realidade, não teria uma relação, enfim, continuando aqui. Coisas como objetos nos nossos sentidos e a nós exteriores, mas nada sabemos do que elas possam ser em si mesmas. Convenhamos, meus amigos, aquilo que não está na sua visão, não está no seu conhecimento, você de fato não conhece, você só conhece aquilo que está por meio de você, em você. Em que isso contradiria, por exemplo, né, a visão já comum que muita gente que se opõe a Kant tem. Né? Então, será que seria justo, em vista disso, eu manter o mesmo posicionamento, a mesma interpretação? Acredito que não. Acredito que isso não seja plausível. A não ser que seja demonstrado, né, por uma interpretação justa de um bom autor, que é incorreto ver assim. Né? Mas continuando, conhecemos unicamente seus fenômenos, isto é, as representações que nós produzem ao afetar os nossos sentidos. Por conseguinte, admito que fora de nós há corpos. Repito, por conseguinte, admito que fora de nós há corpos. Isso pode parecer uma coisa boba, pode ser que todo mundo já tenha percebido isso, só eu tenha sido besta de perceber tarde, mas a impressão que eu tenho é que essa noção se espalhou muito, né? Até porque eu tive essa noção, né, por um bom tempo. Né? Eu penso, como que eu não li isso antes? Olha a falta que isso aqui me deu. Deixa eu ver onde que eu parei. Admito que fora de nós há corpos, isto é, coisas que, embora não sejam totalmente desconhecidas quanto ao que possam ser em si mesmas, conhecemos mediante as representações que o seu efeito sobre a nossa sensibilidade, perceba, seu efeito sobre nós e não o contrário. Né? Justamente aquilo que o Olavo estava usando para rebater, como se Kant não tivesse noção disso, o próprio Kant está citando aqui. Então eu tinha um estranhamento, né? Às vezes eu via a ideia que era apresentada, a interpretação, e eu pensava, putz, como que Kant foi tão burro sendo que ele era tão inteligente, né? Essa era a impressão que dava. Simples, ele não era burro. Não faz sentido ele ter a bagagem que ele tinha, não fazia sentido. Nunca fazia sentido essa tese de que ele cometeria um erro tão burro sendo tão inteligente. Né? Não estou falando que é impossível, tá? Pessoas muito inteligentes cometerem erros burros, né? Mas a ideia de que não existiria nada fora da mente é surreal. É surreal para atribuir para Kant. Né? Mas continuando aqui. Cadê? Conhecemos mediante explicações que seu efeito sobre nossas habilidades provoca coisas que damos o nome de um corpo, palavra essa que indica apenas o fenômeno do subjeto que nos é conhecido, mas nem por isso menos real. Nem por isso menos real. Pode isto chamar-se idealismo? Ele ironizando. É precisamente o seu oposto. Que, sem prejuízo para a existência real das coisas, exteriores, se possa dizer de um conjunto dos seus predicados que não pertencem a estas coisas em si mesmas, mas apenas seus fenômenos, e não possuiriam nenhuma existência própria fora de sua representação, eis o que era geralmente aceito e admitido já muito antes da época de Locke, mas sobretudo depois. Eles pertencem ao calor, a cor, o gosto, etc. Né? Cadê? Mas se além disso, por razões importantes também, conto entre os simples fenômenos as restantes qualidades dos corpos, que se chamam primárias, a extensão, o lugar em geral, o espaço, contudo, o que lhe é inerente, impenetrabilidade, materialidade, forma, etc., contra isso não pode aduzir-se o mínimo motivo para não admitir, e assim como aquele que não quer ver nas cores propriedades inerentes ao objeto em si mesmo, objeto em si mesmo, mas apenas ao sentido da vista, enquanto suas modificações, não pode chamar-se idealista, assim como a minha doutrina não pode denominar-se idealista, pela simples razão de que, na minha opinião, ainda mais propriedades, sim, todas as propriedades que compõem a intuição de um corpo, pertencem apenas a seu fenômeno. Com efeito, a existência da coisa que aparece não é deste modo suprimida como no idealismo verdadeiro, mas mostra unicamente que não a podemos conhecer pelos sentidos como ela é em si mesma. Né? Depois, posteriormente, ele retoma esse assunto, falando que há um sentido pelo qual dá para dizer idealista, mas ele conclui falando que é um idealismo crítico. Né? Ele não toma essas visões aqui, que ele chama de fantasiosas. Né? Cadê? Ele fala que, pelo fato, abre aspas, aqui é do trecho da página 63, do finalzinho do parágrafo. Pelo fato de eu próprio ter dado à minha teoria o nome de idealismo transcendental, ninguém se pode arrogar a autoridade de confundir com o idealismo empírico de Descartes, se bem que este fosse apenas um problema cuja insolubilidade, segundo a opinião de Descartes, deixava a cada um a liberdade de negar a existência do mundo dos corpos, porque nunca poderia ser respondido de uma maneira satisfatória, ou com o idealismo místico e fantasista de Berkeley, contra o qual, e outras quimeras semelhantes à nossa crítica, contém o verdadeiro antídoto, né? Com o efeito que eu chamei de idealismo,
não diz respeito à existência das coisas, a dúvida acerca da mesma é típica do idealismo no significado tradicional, já que nunca me ocorreu duvidar dela, mas apenas a representação sensível das coisas, a que pertencem acima de tudo espaço e tempo, acerca desse porque o seguinte é a proposta de todos os fenômenos mostrei simplesmente, que eles não são coisas, mas simples modo de representação, nem também determinações inerentes às coisas em si mesmas. O termo transcendental, porém, que em mim nunca significa uma relação do nosso conhecimento às coisas, mas apenas a faculdade de conhecer, que conhece, isso acrescento meu, deve impedir este erro de interpretação. Mas, para que tal apelação doravante não mais a provoque, prefiro retirá-la e quero que o meu idealismo seja chamado crítico. Se de fato é um idealismo a rejeitar aquele que transforma as coisas reais, não fenômenos, em simples representações, que nome se deve dar ao idealismo que inversamente converte em coisas simples representações? Penso que lhe poderia dar o nome de idealismo sonhador, para o distinguir do precedente que se chamaria visionário, ambos os quais deviam ser substituídos pelo meu idealismo transcendental, ou melhor, crítico. Né? Enfim, abrindo aqui umas aspas, né? Por mais que toda a crítica do Kant se volte justamente, né, em tentar fugir dos clichês, de alguma maneira surgiu essa interpretação, né, que venho falando aqui, da qual eu fui vítima, onde de alguma forma ele seria parte desses erros. Né? Talvez dessas críticas que bebem de algum espantalho, a melhor e mais fermentada é do Mário Ferreira dos Santos, né? A melhor e mais competente. Né? Então, eu acredito que isso seria, talvez, em grande parte, né, culpa, talvez, de más interpretações propagadas. Acredito que não tanto em culpa de kantianos, mas desta interpretação anti-kantiana, né? Que julgo eu, pelas mudanças de opinião que fiz, pela mudança de posicionamento, que estão equivocadas. Né? Tem vários outros trechos que eu grifei, né? Mas como eu não quero me prolongar demais, como vocês sabem que leitura deixa minha garganta ruim, né? Eu não vou me avançar tanto aqui, né? Mas eu vou tentar me atentar apenas em comentar alguns outros tópicos, né? Por exemplo, existe uma crítica que o Mário faz, que eu lembro que eu achava ela muito genial na época, né? Onde o Mário ele comenta que se Kant tivesse lido os medievais, né, ele compreenderia que os conceitos que ele usa, como por exemplo, juízo a priori e juízo a posteriori, já existiam na escolástica. Né? Então ele comenta, o juízo a priori é a mesma coisa que o juízo explicativo, e o juízo a posteriori, né, é a mesma coisa que o juízo extensivo. Né? Só que aí, lendo os prolegômenos, no início dos prolegômenos o Kant cita esses dois juízos, né, escolásticos. Ele mesmo cita. Então, veja bem, de fato Kant tinha desprezo pelos medievais, de fato ele não pegou e estudou eles na íntegra, né? De fato ele poderia ter sido muito maior se tivesse feito, mas ele não era um completo ignorante. Certas coisas que ele escrevia, ele tinha noção, né, do que ele estava fazendo, ao menos nisso aqui ele tinha noção. Então, por exemplo, eu lembro que uma crítica muito comum, que eu já fiz por aí, não sei se tem gravações minhas falando disso, talvez áudios, onde eu comentava que certas coisas que Kant concebe, não faz sentido ele conceber, porque já foram concebidas anteriormente. De fato, certas coisas que ele concebe já foram concebidas. E a intenção dele aqui não é necessariamente negar. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ele propõe coisas novas, ele acidentalmente, enquanto faz uma crítica à metafísica, resgata coisas da metafísica. Né? Então, por exemplo, o tempo e o espaço, né, como juízos a priori na mente, né, puros, de certa forma eu vi uma prévia disso em Agostinho, né, nas Confissões. Né? Agostinho comentava disso do tempo e do espaço como certas métricas. E você vê em Kant isso sendo tratado, mas o fato de que isso estava, por exemplo, né, de certa forma prefigurado, comentado brevemente por Agostinho, tira o mérito de Kant, de tratar esses temas, sendo que ele está os aprofundando muito mais com outras coisas, de forma alguma. Então, eu acredito que é injusto da minha parte, né,
tratar como se fosse um demérito, tratar um assunto que já foi anteriormente tratado, sendo que a filosofia faz isso o tempo todo, né? Os autores fazem isso o tempo todo. E de certa forma, né, certos jargões que circulam acabam dificultando muito o entendimento de um autor. Né? Então, por exemplo, o jargão de que, olha, Kant acabou com a metafísica, Kant é o inimigo da metafísica, Kant refutou São Tomás. Eu não vejo fazendo já muito sentido esse tipo de coisa, porque quando Kant ele está comentando da metafísica, ele está pegando, né, aquilo que Hume coloca como crux metaphysicorum, né, como se fosse a morte da metafísica, que seria a questão de demonstrar a causalidade. Né? Seria a questão de mostrar que uma coisa implica na outra, né, que tem essa relação de forma apodítica. Né? Então, o Kant, defendendo o princípio de não contradição de Aristóteles, ele mostra que a metafísica, em todo o seu grau, ela tem que se fundamentar nisso. Né? Então, as sentenças da metafísica, para que elas tenham validade, elas têm que ter essa apodicidade desde a base, desde a raiz. E essa espécie de estudo que fundamentaria a metafísica, que nasce essa ciência transcendental, que eu acredito ser parte da metafísica. Né? Então, dependendo de como você conceber a metafísica, né, isso é um acrescento à metafísica, é um ganho. Né? E é uma crítica que faz sim sentido. Entende? A metafísica, em todos os seus juízos, cada mínima coisa dela tem que estar sustentada pelo princípio de não contradição, o que eu acredito plenamente possível. E Kant ele dá ideias de coisas que se fundamentam nisso. Então, por exemplo, ele trata a matemática desse modo, né? Como um juízo sintético a priori. Né? O juízo sintético a priori fundamenta-se a si mesma, tem nas suas sínteses, né? na união sintética do juízo um grau analítico, né? Ou, para dizer, expansivo, onde há um encaixe entre as partes, onde os termos se encaixam, né? E onde há uma razoabilidade lógica. Né? Então, a crítica dele é plausível, a crítica dele é mesclável e compatível com autores escolásticos e é, sim, aproveitável. Né? Ela pode ser aproveitável. Eu acredito, por exemplo, que ela pode ser, inclusive, utilizada, tá? Esses métodos kantianos, para reforçar as vias por um certo ângulo, né? E nós perdemos muito descartando isso. A gente tem aqui uma pilha de ouro para explorar, que sempre esteve aqui nos nossos pés, mas nós desprezamos como lixo, né? Eu desprezei como lixo, né? Como algo a não ser estudado, como algo que não era necessário, né? Já me sentia com os conhecimentos suficientes e que isso não teria nada a me agregar, já que seria, em teoria, alguém refutado, né? Eu, inclusive, me surpreendi, para você ter ideia, isso, até onde eu estou vendo, não é algo muito surpreendente, mas eu lembro que quando eu vi pela primeira vez eu fico surpreso. Kant tem argumento para provar Deus. Né? Pedi, inclusive, para uma das pessoas que acompanham aqui a divisão me mandar o PDF, já que eu não tinha encontrado. Me enviaram um arquivo, né, traduzido, e seguirei minha jornada. Né? Jornada de estudar Kant. Será longa, porque conversando com o indivíduo, né, muito estudado no assunto, ele afirmou que leu, por exemplo, Crítica da Razão Pura 7 vezes, leu vários outros livros, ficou 7 anos estudando Kant, mais de uma pessoa, né, certas pessoas muito inteligentes com as quais tive contato recentemente. Né, isso me alegrou, vai ser uma jornada longa. Até lá eu vou estudando outras coisas, obviamente. A minha administração do tempo não é perfeita e o meu gênio é comum, né, não é nada extraordinário. Então vou dentro aqui das minhas capacidades ir avançando aos pouquinhos, pegando um livro de Kant e outro para ler. E se futuramente eu tiver talvez um desempenho agradável, posso trazer assuntos sobre isso, né? Quem sabe daqui a 1, 2, 3 anos. Enfim, fique com Deus, espero que tenham gostado do vídeo. Peço perdão se a qualidade não é a das melhores, né? Eu lembro que o meu intuito original era, por exemplo, pegar os áudios do Olavo, colocar o vídeo dele e ir comentando em cima, né? Mas eu infelizmente mal estou conseguindo trazer vídeo para o canal. Eu não estou conseguindo me organizar, né? Eu fiquei muitos dias sem fazer vídeo, porque o tempo não me permite. Eu não estou em condições de, por exemplo, pegar um vídeo, cortar, pegar os trechos do Olavo, encaixar aqui, né? Eu queria fazer um negócio bonitinho, né?
colocando aí na tela todos os trechos que eu estou lendo, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho como administrar esse tempo. E se eu começar a me dedicar a isso, eu vou ter que deixar de lado muitos outros projetos que eu estou, né? Então a faculdade fica de lado, os meus projetos ficam de lado, a HQ de São Tomás, se preparem para um novo longo hiato, né? Se eu começo a me dedicar a isso, eu tenho que entender que somos um só, né? Nós não temos como fazer todas as coisas. Santa Teresinha tinha vocação para tudo, nem por isso ela fez tudo, né? Na verdade, ela escolheu sacrificar tudo, né? Mais belo ainda. Então eu vou fazendo aquilo que está dentro do alcance, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Aqueles que, por exemplo, se ofenderam com essa minha posição, porque eu sei que Kant está com uma visão muito mal vista, peço que não vejam isso como uma espécie de ofensa, ou it's over, acabou, o legionário se rendeu ao mal. Não vejam dessa forma, vejam isso como um motivo, por exemplo, se você é anticantiano, para dar uma chance para o autor, para, se de fato estiver errado, né, ter mais base contra ele, né? Claro que nós não fazemos isso sempre. Para a gente ler um autor, a gente tem que estar convencido de que vai ter algo útil, né? Dificilmente a gente consegue ler com carinho um autor se a gente sente que o que ele está falando não tem importância, né? Tem autores que até hoje eu estou criando coragem para ler, porque eu não acredito que eles vão ter algo importante, e às vezes eu espero que a pessoa me convença de que vai ter algo útil nele, né? E é isso, né? Peço desculpas pela falta de vídeo e peço desculpas pela também falta de tecnicidade, talvez falta de precisão, talvez falta de cuidado que tenha nesse. Eu poderia ter pego, por exemplo, muito mais trechos que eu grifei. Todos os trechos que eu grifava enquanto eu lia isso, eu pensava, preciso gravar isso, preciso mostrar isso de algum modo, né? Mesmo que não seja o mais adequado a mostrar, pelo menos para mostrar o meu processo, tratar isso aqui não pelo área de um especialista, né, que vai comentar para fazer, mas pelo área de alguém que também está estudando, né? Eu acho que isso vai ter bem mais valor se eu trago os vídeos assim, né, do que tentar agir como especialista, tentar agir como entendedor, né? Na verdade, eu me senti um grande ignorante quando eu percebi que as leituras que eu tinha feito foram em vão, entre aspas, de certa forma, né? Então, eu vou reler as críticas, eu quero reler todas as 3 críticas, talvez eu tenha que reler os prolegômenos, né, assim que eu concluir, ainda não os concluí, e vou ler os comentadores de Kant, né? Rezem por mim para que eu tenha inteligência para conseguir fazer isso bem. Se for falsa, né, o que tiver de falso em Kant que eu rejeite, o que tiver de verdadeiro que eu abrace. Se for completamente falso, que eu rejeite totalmente. Se for completamente verdadeiro, que eu abrace totalmente. Né, que eu não me leve por clubismo e que eu tenha recursos para conseguir fazer estudos. Né? Tempo, dinheiro para comprar físico, porque, por favor, eu não quero ler PDF. Né? Então, se for a vontade de Deus, eu vou conseguir comprar físico as obras, né? Que são várias obras, vai dar um dinheirinho aí, eu vou ter que desembolsar um dinheirinho. E é isso, fiquem com Deus, a paz de Cristo os guarde. Esse vídeo ele sai um pouco do costume aqui no canal. Talvez seja desgosto para alguns e talvez seja gosto para outros, né? Vão em paz.